Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nessa videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre a neurotransmissão colinérgica, explicando um pouquinho sobre a síntese, o metabolismo e a atividade da acetilcolina e também sobre quais partes do nosso corpo essa neurotransmissão é importante, além de destacar também como que são os subtipos diferentes de receptores de acetilcolina. Então vamos começar falando sobre a neurotransmissão colinérgica, que é uma das principais neurotransmissões disponíveis tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso periférico. Para a gente começar a entender a neurotransmissão colinérgica, é bastante importante a gente começar a entender sobre a síntese e a degradação desse neurotransmissor. Bem, as funções das vias colinérgicas são bastante complexas, mas em geral envolvem a junção neuromuscular e o sistema nervoso autônomo, bem como o sistema nervoso central. E essa aqui é a estrutura da acetilcolina. No sistema nervoso central, a colina é utilizada na síntese de acetilcolina, provendo de três fontes diferentes. Bem, cerca de 35 a 50% vem da ação de uma enzima que quebra a acetilcolina, que é chamada de acetilcolinesterase, enquanto outra grande parte pode ser transportada até o cérebro na forma de fosfatidilcolina, que é então metabolizada na colina livre. Além disso, a acetil-CoA, que participa da reação que vocês podem estar vendo aqui, geralmente vem da glicólise e é produzida, por última análise, pela enzima piruvato desidrogenase. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente tem a acetil-CoA, que é a acetilcoenzima A, que é bastante importante para diversas etapas metabólicas diferentes das células, não somente dos neurônios, e você tem a junção com essa estrutura aqui, que é a colina. E aí disso a gente tem, através da colina-acetiltransferase, a formação da acetilcolina, tendo como subproduto aqui da reação a coenzima A. E aí a degradação ela acontece de forma diferente. Você tem a acetilcolina e através da ação da acetilcolinesterase, você tem a produção do ácido acético e da colina. Falando agora sobre o armazenamento e liberação da acetilcolina, uma vez que ela é sintetizada no citoplasma, a acetilcolina é transportada em vesículas sinápticas para o seu armazenamento, que vocês podem estar vendo justamente aqui. Você percebe que a energia necessária para a acetilcolina entrar dentro da vesícula sináptica é mediada por bombas ATPases, que produzem a energia através da saída do H+ aqui dessa vesícula e a entrada da acetilcolina, e precisam de ATP para poder conseguir fazer isso. A liberação de acetilcolina ocorre através da fusão da vesícula sináptica com a membrana plasmática. Então, a gente pode ver aqui que, uma vez que tem a produção de diversas vesículas sinápticas com bastante conteúdo de acetilcolina, e uma vez que ocorre o potencial de ação aqui que vai promover a abertura dos canais de cálcio voltagem independente e aí aumenta os níveis intracelulares de cálcio, a gente promove a exocitose, assim como eu falei nas aulas anteriores de sinapses químicas. Essa exocitose, ou seja, a liberação desse neurotransmissor aqui na fenda sináptica, vai ser acompanhada, vai ser mediada pela fusão da vesícula sináptica com a membrana plasmática. É muito importante a gente entender que uma vez que a acetilcolina sair aqui pela fenda sináptica, ela tem inúmeros destinos diferentes. Ela vai atuar sobre receptores pós-sinápticos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, que são os receptores ionotrópicos e metabrotópicos, nicotínicos e muscarínicos, mas ela também pode atuar sobre receptores pré-sinápticos numa modulação de feedback negativo. E além disso, ela também pode ser degradada pela enzima acetilcolinesterase, que em geral fica nos neurônios pós-sinápticos. Bem, falando sobre os tipos de receptores colinérgicos, a gente pode ver que existe uma grande quantidade diferente. Por exemplo, os receptores muscarínicos do tipo M1, os receptores muscarínicos do tipo M2, do M3, M4 e M5 e os receptores nicotínicos NM e NN. Bem, olhando aqui especificamente para os receptores muscarínicos, é importante a gente lembrar que eles são receptores metabotópicos. O que isso significa? Significa que são receptores acoplados à proteína G, que podem ser subtipos diferentes de proteína G, que por sua vez têm um mecanismo de ação que é baseado na ativação de proteínas intracelulares,
na ativação de vias intracelulares que vão promover a modificação neuronal e também passar a informação de um lado para o outro. Então, por exemplo, em gânglios autonômicos, né, um assunto do sistema nervoso periférico autonômico que eu vou falar em outras aulas aqui do canal, o receptor M1 vai promover um potencial pós-sináptico excitatório tardio através de um mecanismo de GQ. Bem, essencialmente, esse mecanismo de GQ faz com que haja um aumento de dois subprodutos aqui, né, de duas vias intracelulares, que é IP3 e DAG, que vai aumentar cálcio. E esse aumento de cálcio é bastante importante para essas respostas pós-sinápticas excitatórias. No sistema nervoso central, as respostas são um pouquinho mais complexas. O receptor muscarínico ele vai modular a atividade de vias diferentes que estão relacionadas com o processo de despertar, da atenção e da analgesia. Bem, o receptor muscarínico do tipo M2 é bastante importante para o sistema cardiovascular. A gente pode ver que ele é importante para o coração, né, tanto no nó sinoatrial, quanto no nó ventricular, quanto no átrio, quanto no ventrículo, ou seja, basicamente em todas as estruturas ali do coração. Em geral, esse receptor M2 ele está produzindo um processo de hiperpolarização e uma diminuição da velocidade de condução. É basicamente uma atividade do sistema nervoso parasimpático, o qual eu também vou falar nas próximas aulas aqui do canal. Ele vai ser uma proteína G que vai produzir uma inibição de algumas enzimas, uma inibição de canais, de enzimas que promovem mecanismos secundários de ativação celular e vai promover também a abertura dos canais de potássio, ou seja, ela vai causar uma hiperpolarização ali no sistema cardiovascular, mas não é o foco aqui da aula. Além disso, o receptor muscarínico do tipo M3 é bastante importante no músculo liso e ele vai promover a contração. O mecanismo é basicamente igual ao M1, ou seja, ele promove o aumento de cálcio intracelular pela atividade de IP3 e de DAG. O receptor muscarínico do tipo M4, ele também está presente no sistema nervoso central, vai ter uma resposta aqui que é bastante complexa e que depende do local onde ele vai estar expresso, mas o mecanismo de ação é basicamente igual ao M2, ou seja, ele vai promover o potencial pós-sináptico inibitório. O receptor muscarínico do tipo 5 também vai estar no sistema nervoso central, vai ser responsável por diversas coisas diferentes, como a atenção, a analgesia e até mesmo o aprendizado, e vai ter um mecanismo igual ao M1, ou seja, aumento do potencial pós-sináptico excitatório tardio através de aumento de atividade de IP3 e DAG. Além disso, nós temos os receptores nicotínicos, que são receptores ionotrópicos. Só para deixar bem claro, os receptores ionotrópicos têm esse nome porque o mecanismo de ação da atividade deles é baseada na troca, na passagem de íons de um lado para o outro ali da membrana sináptica. Então, por exemplo, o receptor nicotínico NM ele vai ser bastante importante no músculo esquelético, especificamente na junção neuromuscular. E ele vai ser importante por quê? Porque ele vai promover uma despolarização da placa terminal e a contração do músculo esquelético. É justamente a atividade desse receptor nicotínico que promove o movimento voluntário e involuntário dos nossos músculos do corpo. Ele promove uma abertura de canais de sódio e potássio, promovendo a despolarização por conta da entrada desse sódio. Já os receptores nicotínicos do tipo NN, eles geralmente estão expressos em três partes diferentes. Os gânglios autonômicos, que lá eles vão promover uma despolarização e disparo do neurônio pós-ganglionar, que também acontece por conta da abertura de canais de sódio e potássio. A gente tem na medula suprarrenal, onde ele vai promover a secreção de catecolaminas, né, que são as aminas endógenas, como adrenalina e noradrenalina. E a gente também tem, lá no sistema nervoso central, ele tendo essa resposta também complexa em diversas vias diferentes, importantes para o sono, para a atenção, para o aprendizado e para a analgesia. Bem, agora que eu falei sobre diversos tipos diferentes de receptores colinérgicos, vamos olhar agora a estrutura e como que eles funcionam a partir da ligação com a acetilcolina. Olhando aqui especificamente para os receptores nicotínicos, a gente pode ver que ele tem diversas posições, né, diversas conformações estruturais diferentes com base na ligação da acetilcolina. A gente pode ver que ele é composto por 5 subunidades diferentes, né, com várias letras gregas aqui, alfa, beta, delta, alfa e a epsilon.
E o mais interessante é que a gente precisa que aconteça a ligação de duas moléculas de acetilcolina, ou seja, duas moléculas do agonista, para promover a atividade de abertura desse canal iônico. Ou seja, para que esse canal iônico de fato consiga abrir para a passagem dos íons, a gente precisa que ocorra a ligação de duas moléculas de acetilcolina para poder fazer com que essa comporta do receptor esteja aberta. E aí a gente pode ver aqui que a estequiometria é interessante porque essa acetilcolina aqui pode ser desviada de alguma forma e não se ligar diretamente no receptor nicotínico. Agora, os receptores muscarínicos, eles também dependem da ligação com a acetilcolina, porém, em geral, não precisam de duas acetilcolinas se ligando, apenas uma ligação de uma acetilcolina consegue promover as alterações necessárias para conseguir fazer com que ocorra a atividade da proteína G. Como eu falei para vocês, a gente tem diversos subtipos diferentes de receptores muscarínicos. Então eu vou dividir aqui em receptores muscarínicos que vão promover atividades excitatórias, que são os muscarínicos GQ, né? No caso que tem a proteína GQ, que vão promover um aumento dos níveis intracelulares de cálcio e por conta disso vão promover a estimulação do neurônio pós-sináptico ou dos tecidos os quais eles estão presentes, e a gente também tem aqueles que estão acoplados à proteína GI de GI inibitória, promovendo uma diminuição de AMP cíclico, uma desfosforilação de diversas vias diferentes, promovendo um sinal inibitório sobre o tecido, sobre a célula pós-sináptica. Bem, mas quais que são os efeitos fisiológicos da transmissão colinérgica? Olhando ali para a atividade dos receptores nicotínicos e dos receptores muscarínicos também, uma das partes mais importantes para vocês lembrarem da transmissão colinérgica é sobre a placa terminal, sobre a placa motora, que é, né, a junção neuromuscular entre os neurônios da fibra muscular, os neurônios da fibra motora que se liga à fibra muscular, e aí a gente consegue ver aqui que a gente tem botões pré-sinápticos e olhando ali da conexão entre o axônio desse neurônio motor e o músculo, e aí olhando mais a fundo que dessa fenda sináptica, a gente percebe que a gente tem aqui as projeções densas, que é a zona ativa das membranas pré-sinápticas do neurônio, da junção neuromuscular, e uma vez que ocorre a despolarização desse neurônio por conta de você pensar no movimento, né, e querer executar esse movimento específico, ocorre a liberação de acetilcolina, e através da liberação de acetilcolina, você vai conseguir promover a contração do músculo. Por que que isso acontece? Porque a acetilcolina se liga aos receptores nicotínicos e muscarínicos aqui no músculo e vai promover o aumento da atividade intracelular de cálcio. E como eu vou falar em outras aulas mais para frente, o aumento da atividade de cálcio intracelular é bastante importante para a promoção de contração, para promover a contração muscular. E aí, justamente por conta disso, a acetilcolina é o neurotransmissor responsável por promover os nossos movimentos voluntários e involuntários. O que é bastante importante da gente perceber é de lembrar sobre aquela liberação quântica de acetilcolina. Mas lembrando aqui que essa parte quântica não tem nada a ver com física quântica ou coisa do tipo. Na verdade, é só entendendo quantum como pacotes de transmissão, pacotes de energia, né? Que nesse caso seria pacotes de neurotransmissão. Então, a gente pode ter atividades de liberação de neurotransmissores sublimiares, ou seja, que não tem nenhuma somação e não atingem o potencial limiar da célula pós-sináptica, mas a gente tem a somação temporal, onde vai ter a somação de dois estímulos independentes próximos um do outro, acontecendo aqui de atingir o potencial limiar da célula pós-sináptica e deflagrando o potencial de ação. E a gente também tem a somação espacial, que é essencialmente aquela no qual acontece dois eventos, né, duas deflagrações de potencial de liberação de neurotransmissor independentes, atingindo o mesmo neurônio, né, os mesmos pacotes ali de receptores, que vão fazer com que haja a chegada nesse potencial limiar da célula pós-sináptica e ocorra a deflagração do potencial de ação. As funções da acetilcolina no sistema nervoso central consistem, como eu falei anteriormente, em modulação do sono, estado de vigília, aprendizagem e memória. Além disso, ela também pode ter relação com funções essenciais de plasticidade neural, desenvolvimento neural inicial, imunossupressão e epilepsia.
Além disso, como parte do sistema de ativação reticular ascendente, esses neurônios colinérgicos, ou seja, os neurônios que liberam a acetilcolina, desempenham um importante papel no processo de despertar e na atenção. É muito interessante que os estudos mais recentes mostram que ocorre um aumento dos níveis de acetilcolina durante o estado de vigília e no sono REM, né, o sono de Rapid Eye Movement, que seria aquele sono onde a gente consegue de fato descansar e promover as alterações necessárias para a criação de memórias. Agora, olhando especificamente para os efeitos da acetilcolina sobre receptores muscarínicos nos tecidos periféricos, ou seja, em outros locais que não sejam o cérebro, é importante a gente lembrar que, de forma bem simples, que na vasculatura, né, nas células endoteliais, a acetilcolina promove vasodilatação, na íris promove contração e miose, nos brônquios promove constrição e o aumento de secreções ali no pulmão, no coração promove bradicardia e diminuição da velocidade de condução, no trato gastrointestinal, aumento do tônus e relaxamento dos esfíncteres, e na bexiga acontece a contração do músculo detrusor, né, e relaxamento do esfíncter. Ou seja, promove diversos efeitos diferentes que estão relacionados com o aumento da atividade do sistema nervoso autônomo parasimpático, um assunto que eu ainda vou trazer aqui no canal em aulas mais pra frente. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que vocês também consigam entender bastante sobre a neurotransmissão colinérgica. Caso vocês tenham qualquer dúvida, eu peço para vocês comentarem aqui embaixo que eu vou estar tentando sanar as dúvidas de vocês nos comentários. Caso vocês queiram também saber de onde que eu tirei as informações aqui para a construção dessa videoaula, eu peço para vocês darem uma olhada nos links das descrições, onde eu tenho não somente os livros os quais foram utilizados para a construção dessa videoaula em referência, como também links de compra desses livros na Amazon, onde caso vocês queiram, vocês podem comprar por lá e estar ajudando o canal sem gastar nenhum centavo a mais. E caso você não seja inscrito no canal e gostaria de receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!